Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, turminha do 8º ano aí, obrigado pela audiência de vocês, por mais um dia, né? Vocês estarem aqui, eu espero que estejam todos bem, né? Todos em segurança, todos se cuidando dessa pandemia, né? E nós vamos voltar, gente, tá? As vacinas, desculpe, estão saindo aí, muito em breve. Nós vamos estar juntos em sala de aula, né? Com fé em Deus. Nós vamos, esse ano eu já sei que dificilmente a gente termina ele em sala de aula, mas o próximo, com certeza, vamos estar todo mundo junto, né? Então vamos se esforçar a fazer o melhor possível, né? Sei que é difícil, mas é a vida, né? Então, ok, nós vamos falar hoje, gente, sobre os Estados Unidos da América, né? United States of America, né? A organização territorial, né? E aí a divisão política dos Estados Unidos, né? Nós temos aqui 27 com o Distrito Federal, lá são 50 e poucos, se não me engano, né? 52, se não me engano, estados, né? Então tá aí o mapinha aí dos Estados Unidos, né? País imenso, né? Ok? Então vamos lá. Aqui, deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Beleza. Os Estados Unidos com uma área territorial de 9 milhões 831.510 quilômetros quadrados são o quê? O segundo maior país do continente americano, né? E o terceiro mais extenso, então ele é o segundo maior país, né, do continente americano, né? E o terceiro o quê? Mais extenso do mundo, né? Sendo apenas superado por Rússia, né? No mundo, o maior território é o russo, e o segundo do mundo é o Canadá, que é o primeiro das Américas, né? Aí vem Rússia, Canadá, Estados Unidos e depois vem a gente, né? O imenso território é rico em recursos naturais que ajudaram a impulsionar a industrialização e o desenvolvimento econômico, ou seja, muito da riqueza dos Estados Unidos se deve à riqueza mineral, né? Eles tinham carvão para alavancar a revolução industrial deles, eles tinham minério de ferro, né? Entre outros, né? O que ajudou e muito no desenvolvimento, né? Porque não adiantava eles serem imensos e nesse imenso território não ter recursos naturais, e na verdade tinha, né? Como tem até hoje. A saída para os oceanos Atlântico e Pacífico favoreceu o comércio internacional com a Europa e a Ásia. Então, os Estados Unidos, gente, eles são um dos poucos países que têm acesso aos dois oceanos que o cercam, né? Os Estados Unidos têm uma saída para o Atlântico, né? Eu vou já mostrar para vocês no mapa, no Google Earth, e para o Pacífico, né? E isso favorece o comércio com a Europa pelo Atlântico, né? E com a Ásia através do Oceano Pacífico, né? E a posição estratégica de navios militares. Então, eles podem, numa caso de guerra, eles podem atacar, como foi na Segunda Guerra Mundial, eles atacam por dois oceanos diferentes, né? Tanto pelo Atlântico, como eles atacaram ou se defenderam dos alemães, como também no Pacífico, que eles lutaram, atacaram o Japão, né? A Marinha estadunidense tem a maior e mais bem equipada, o quê? Frota do planeta, né? A mais bem equipada e mais poderosa frota naval, né? Ou seja, eles têm os maiores navios e uma maior quantidade. Navios e submarinos, né? Com base para operar em várias regiões do mundo. Vamos dar uma olhada nisso aqui no Google Earth, né? Vamos subir aqui, eu estava agora falando sobre o Brasil, vamos falar aqui sobre Estados Unidos, né? Olha aqui.
aqui os Estados Unidos da América, né? Olha aqui, ó. Quando eu disse para vocês que eles têm abertura, né? Ó, você vê aqui o território americano. Aqui, ó, aqui está a parte, né? O acesso deles ao Pacífico, né? Aqui é o Oceano Pacífico, ó. E aqui você vai, segue aqui, ó. Você encontra aqui a Oceania, a Indonésia, a China e o Japão. Voltou, ó, Estados Unidos. E se você for aqui pelo Atlântico, né? Aí você encontra a África, né? E a Europa, ok? Então, eles são muito bem servidos na questão de acesso, porque eles têm acesso aos dois continentes, ok? Era disso que a gente estava falando. Deixa aqui e daqui a pouco a gente volta. Ok, então vamos aqui para o próximo. Organização que política, né? O território estadunidense é constituído por 52 unidades federativas ou estados, né? Igualmente nós aqui, eles são divididos em estados, né? Ok? Eu quase acertei, eu falei 52, né? Ah, mas eu acertei sim, que é o estado, aí tem o Alasca e tem o Havaí, né? Que são casos específicos. Mas vamos lá. E um distrito federal, né? Tem um distrito federal, que é Washington, né? A cidade de Washington, onde se encontra a capital do país, Washington. Dois estados não se encontram em terras contínuas, né? Então a gente tem o Alasca, né? Eu vou já mostrar para vocês, e nós que é uma península, né? No noroeste do continente, e o arquipélago que do Havaí que fica no Oceano Atlântico, Pacífico, desculpa, né? Então vamos ver essa configuração aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tá aqui. Olha aqui, tá aqui os Estados Unidos, né? Os 50 estados estão aqui, ó. Você vê a divisão aqui, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Nebraska, Wyoming, Idaho, né? E nós temos o caso específico aqui, ó. Ó o Alasca, onde é que ele está aqui, ó. Bem aqui é território americano. Ele não é contínuo, ó, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está aqui, você tem que cruzar um pedaço do Pacífico e um pedaço do Canadá para você chegar aqui no Alasca. Ó. Deixa eu aparecer o nome aqui. No Alasca, que é território americano, né? E temos também aqui, ó, o Havaí, né? Ó, que também... Eita. Bom, bombou aqui. O que foi? Deixa eu tentar carregar aqui. Sim. Já, gente, deixa eu voltar aqui, porque o Google Earth hoje está problemático. Deixa eu ver se ele carrega de novo aqui. Carregou. Então tá aqui, ó. Aqui são os arquipélagos, né, de Havaí. Isso aqui é esses arquipélagos, ou seja, esse conjunto de ilha, também faz parte, também é um estado americano, o estado do Havaí, ó. Aí nós temos aqui Honolulu, né, as ilhas de Honolulu e demais ilhas aí, ó. Todas essas ilhas aqui são de territórios, são um estado americano, ó. Tá ok? Havaí aqui e o Alasca aqui fazem parte desse grande território, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa lição. Oi, meu filho. Aqui, olha o que diz aqui. A Rússia vendeu, deixa eu pegar aqui. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos no ano de 1867. Inclusive isso aqui, gente, foi um dos motivos que gerou muito descontentamento na população russa, porque na época mesmo já se dizia que foi vendido muito barato, né?
O território do Havaí foi anexado aos Estados Unidos por meio de um golpe na monarquia havaiana em 1898. A partir de então, os portos, o exército e todos os bens públicos havaianos ficaram sob o controle estadunidense. Então lá eles eram uma monarquia, né? E os Estados Unidos, que é uma outra história, de forma esperta foi lá e deu o golpe e tomou essa região para si, né? E é isso aí, bora seguindo aqui. Os Estados Unidos da América, o nome oficial do país, constitui uma federação que se caracteriza por ser um estado que descentralizado. Tanto é que você vê, né, o Alasca não faz parte do território contínuo dos Estados Unidos, mas é um estado, né? O Havaí não faz parte de um território contínuo, mas é um estado. Ou seja, estados possuem o quê? A autonomia política expressa em constituições próprias, ou seja, cada estado tem sua própria constituição. Aqui nós também temos as constituições próprias dos estados, mas a autonomia não é tão grande como nos estados americanos. Por serem unidades federativas independentes, as leis podem ser diferentes de um estado para outro. Isso aqui no Brasil também, nós temos leis próprias do estado, mas algumas leis, na verdade, a Constituição, o direito penal é todo unificado, né? Lá não, lá existem outros códigos penais em outros estados. Há estado onde, por exemplo, a idade mínima para dirigir é 16, ao passo que em outros não pode dirigir antes dos 18 anos, né? Ou seja, isso aqui é Código Civil, né? E já como é? Você vê que um estado é uma regra, 16 anos, e em outro é outra regra, 18 anos, né? No Brasil não existe isso, é uma lei só. A Código de Trânsito é para o Brasil inteiro. Formação do território estadunidense. O território dos Estados Unidos começou a ser delineado no século XVI, né? Com as 13 colônias inglesas, né? Que eram as 13 colônias inglesas, ou seja, era a colônia da Inglaterra, né? Mas vamos ver aqui, vamos continuar. Implantadas por ingleses e europeus de outras nacionalidades entre os Apalaches e o Oceano Atlântico. Essas colônias se desenvolveram de forma diferente devido a um conjunto de fatores políticos, né, econômicos e físico-naturais. O que ele quer dizer com isso aqui? Políticos, né? Grande parte dessas pessoas que vieram para as 3 colônias, elas não vieram para explorar, elas vieram para construir um novo mundo, porque na Europa, a Europa não tinha dado certo para elas. Elas não queriam voltar, elas não queriam, ao contrário do que muitos exploradores vieram para o Brasil e outros colônias não vieram para explorar, ficar rico e voltar para a Europa, não. Essas pessoas queriam fazer a riqueza lá mesmo, transformar esse lugar em um novo mundo, né? Econômicos, né? A pobreza na Europa era muito grande e as pessoas queriam se libertar da pobreza, ter sua terra, coisa que na Europa era quase impossível, né? Físico-naturais em relação ao clima, né? Porque o clima dessa região era muito parecido muito parecido com o da Europa, né? Nas colônias do norte, do território nos territórios de New Hampshire, Massachusetts, desculpa, gente, Rhode Island, Nova York, Connecticut, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, prevaleceram as chamadas, o quê? Colônias de povoamento, né? Ou seja, as pessoas estavam lá para morar, as pessoas queriam ficar, as pessoas não estavam lá para explorar, como nas colônias de exploração, né? Onde se destacava o cultivo de batata, né? Trigo, cevada, entre outros produtos agrícolas, até porque as pessoas produziam para a sua manutenção, né? E para o comércio interno, elas não estavam preocupadas em produzir para mandar para a Europa, né? Caso
diferente de outros colônias, né? Vamos lá. As colônias do norte e do sul se relacionavam de forma diferente com a Inglaterra, né? Por quê? Porque eram colônias e a Inglaterra era a metrópole. Então, cada uma delas, a norte e a do sul, tinha um relacionamento diferente com a Inglaterra. Vamos entender aqui. Enquanto as do norte eram mais independentes e autônomas, né? Do ponto de vista político e econômico, as do sul eram mais o quê? Dependentes do mercado inglês. Por quê? Porque as do sul produziam produtos para mandar para a Inglaterra. E as do norte não, elas estavam nem aí para a Inglaterra. Elas produziam, era para o mercado interno deles, para eles comerem, né? Para eles se desenvolverem. Né? Ok? Foram os colônios do norte que iniciaram os movimentos de resistência contra a Inglaterra até a proclamação da independência dos Estados Unidos, declarada no ano de 1776. Né? Ok, aqui nós temos um mapa aqui, né? Do que foi chamado das 13 colônias, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui em verde, né? As colônias do norte, que vão aqui de Massachusetts a Delaware, e nós temos as colônias do sul, né? Que ia de Maryland até a Geórgia, ok? Você quer ver essa regiãozinha aqui? Bora ver só aqui o próximo, tá? Anterior. Vamos ver essa regiãozinha aqui no Google Earth, né? Vamos ver como é que é isso, se a gente pudesse olhar, né? Olha aqui, ó. Aqui, aqui, pá. Olha aqui, ó. Aqui a Geórgia, né? Estado da Geórgia até o... Cadê o nome dos estados? Aqui, ó. Era até mais ou menos aqui. A Virgínia era a parte sul, né? E aqui, né? Do Delaware, Nova Jersey, até aqui, ó. Até o Maine, onde hoje é o Maine, né? Era a região, né? Do sul, né? Do norte, né? Aqui em Nova York, né? Etc. Já deu pau aqui. Deixa eu recarregar aqui e vamos cuidar lá. Muito bem, então vamos seguindo aqui, né? Você já viu como é que se identifica, se vê no mapa, né? Aqui, opções de ponteiro. Ok, manifesto contra a metrópole. A Inglaterra impunha leis e restrições fiscais consideradas pelos colônios injusta e abusiva. Foram organizadas muitas manifestações contra a metrópole, como o protesto conhecido como a Festa do Chá de Boston, representado na pintura. Revoltados com a lei que permitia a Inglaterra vender seu chá às colônias sem o pagamento de impostos, os colonos invadiram o porto de Boston e jogaram todo o carregamento de chá inglês no mar. O evento está na origem da guerra pela independência dos Estados Unidos, né? Porque a Inglaterra, devido a ela ser metrópole, ela mandava os produtos para cá e não queria pagar imposto, né? E os caras se revoltaram, porque toda coisa a Inglaterra cobrava os seus impostos, né? Aqui é a representação do protesto conhecido como a Festa do Chá de Boston, né? Ok. Aqui é a expansão para o oeste, né? Você vê aqui, né? Deixa eu ampliar aqui. Você vê aqui as 13 colônias originais, né? Do Maine até a Geórgia, né? Da Geórgia até a Virgínia, a parte sul. E aqui do Delaware ao Maine, a parte norte das 13 colônias, né? E aqui os outros foram aqueles que os Estados Unidos foram conquistando, anexando, né? Comprando, etc. Então vamos lá. Você olha com mais detalhe no seu livro. A independência, após a independência em 1776, o governo estadunidense deu início a um processo de expansão territorial para o
oeste, ou seja, em direção ao Pacífico, né? Justificado pela doutrina do destino manifesto, né? Segundo a qual, o que é que dizia esse tal de destino manifesto? Segundo a qual os Estados Unidos eram escolhidos por Deus, ninguém sabe quem foi que disse isso para ele, né? Escolhidos por Deus para se apropriar das terras entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, onde deviam construir uma grande nação, né? Gente, muitas atrocidades foram cometidas na Idade Média, inclusive nesse período, em nome de Deus. Deus ele não apoia, né, genocídios, como o que ocorreu nos Estados Unidos, matando índios para conquistar suas terras. Deus não reconhece isso aí. Então, esse destino manifesto foi a invenção de um desses radicais religiosos, que inclusive alguns existem até hoje, né? Essa ideologia aliada à ideia da superioridade racial anglo-saxã, né, isso aqui também existe até hoje grupos nos Estados Unidos que defendem a supremacia branca, ou seja, eles acham que os brancos são superiores, né? Foi usada por um longo tempo para justificar não só o expansionismo, ou seja, a expansão do território, mas também o extermínio de indígenas, né? Coisa que eu já tinha falado ali, né? Quando eles avançaram nessas regiões em direção ao Pacífico, existiam milhares, quem sabe milhões de indígenas vivendo. E como os indígenas reconheciam aquela terra, os nativos daquela região reconheciam aquela terra como deles, eles lutaram por aquela terra. E como as armas deles eram inferiores, eles foram massacrados, né? Muitos eram contrários a essa doutrina, especialmente na porção norte dos Estados Unidos, mas o discurso era usado para a conquista de territórios, né? Então, isso aqui era algo institucionalizado, né? O governo americano pregava isso, né? Que alguém ouviu Deus falar, ninguém sabe quem foi esse que ouviu Deus falar que era destino dos americanos conquistar tudo e se tornar uma grande nação. Então, a expansão territorial envolveu a compra de territórios, né, da França e da Espanha. Desses aqui, ele comprou territórios, né? Tratados de cessão com a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra cedeu territórios para os Estados Unidos, até porque, em determinados momentos, a Inglaterra não estava dando conta de administrar, né? Conflitos com o México, né? Os Estados Unidos, de uma hora para outra, declararam guerra ao México só para tomar um pedaço do México, né? Expulsão, né? Como eles fizeram com os indígenas, alguns, né? Matança e confinamento, né? O que eles fizeram também com grande parte das populações indígenas, onde eles mataram e confinaram em chamadas reservas, né? Eles criavam um território e diziam, ó, é lá que vocês vão ter que ficar. Aqui é nosso agora. Tá entendendo? Então, foram isso que eles fizeram. O processo completou-se em cerca de 60 anos, quando foi atingida a costa do Oceano Pacífico. Então, eles levaram 60 anos, de 1776 até 60 anos, ou seja, até 1830 e 40, para alcançar esse objetivo, né? Olha aqui, vamos voltar aqui para a gente ver. Aqui, né? Aqui, ó. Anexada em 1898, né? Aqui é uma das últimas partes que os Estados Unidos anexou. Não está mostrando aqui qual, mas tudo bem. Então tá aqui, ó. Aqui começou aqui, ó. Você vê aqui, começou aqui. E aí eles foram conquistando isso, isso, isso. O Texas, né, que eles tomaram do México. O Novo México também foi tomado do México, a Califórnia também foi tomado do México, entre outros. E esse aqui já foram, parece que acordos ou compra. Aí tem o Alasca, né, que foi comprado, olha aqui o Alasca aqui, ó,
foi comprado da Rússia. E tem o Havaí, né, que eles deram um golpe de Estado e tomaram o controle do Havaí, né? Ok, gente, então a gente finalizou aqui, deixa eu descartar aqui, beleza? Então a gente finaliza aí nossa aula, licença aqui. A gente finaliza nossa aula aí do 8º ano. Quero que vocês façam aí a atividade, sempre tem a atividade, façam a atividade, estudem, né? Se puder, pesquisem e leiam o livro, aqui eu só dou uma pincelada em cima do livro, mas vocês têm que ler o livro, né? Tem que olhar na internet, aproveitem que a aula é online, vão no YouTube, pesquisem sobre isso, né? E é isso aí. Valeu, gente, se cuidem, a pandemia não acabou, vamos se cuidar para manter nossa saúde, nossas vidas e a gente se encontrar no próximo ano, ok? Valeu, gente, abraço.